Mensagens que chegam através de sonhos. Introdução. Imagine acordar no meio da noite, com o coração acelerado, com uma sensação que você não consegue explicar, como se alguém tivesse sussurrado algo em seu ouvido. Parece um pouco assustador, mas você já parou para pensar que pode ser o próprio Deus querendo te entregar uma mensagem? Muitas vezes ele fala com a gente através de sonhos. Quando o mundo está em silêncio e o nosso subconsciente está focado em captar um direcionamento para nossas vidas, conseguimos perceber coisas que na correria do dia a dia normalmente passam despercebidas. É quando o barulho do mundo se cala que a voz de Deus se torna mais audível. Falarei a eles em sonhos, diz o Senhor em Números 12:6. Há sonhos que carregam verdades mais intensas do que qualquer outro momento do seu dia. Enquanto seus olhos descansam, o Espírito Santo encontra um caminho aberto para te mostrar aquilo que só o céu pode revelar. Mistérios que o mundo, quando acordado, nunca entenderia. Você já teve um sonho que parecia mais real do que a própria realidade? Já sentiu ele ecoar dentro de você, como um fogo que não apaga, uma forte presença que você não consegue explicar? Esses sonhos não chegam à sua mente por acaso. Eles vêm do céu e descem direto do trono de Deus até você. São mensagens enviadas para desvendar algo que Deus quer que você veja. Eles revelam o que está por trás de uma escolha, de um relacionamento, de um lugar que você frequenta. Mostram o que está à sua frente ou o que precisa ser deixado para trás. São como faróis na escuridão, guias do invisível. Muitos ignoram esses sinais, pensando que são apenas pensamentos soltos, memórias confusas ou lembranças do dia anterior. Mas a palavra nos mostra que esses sonhos são direcionamentos do céu para a sua vida. José foi orientado por um anjo em meio ao sono. Mateus 1:20. Jacó viu uma escada que ligava a terra ao céu. Gênesis 28:12. Salomão recebeu grande sabedoria através de sonhos. 1 Reis 3:5. Daniel interpretou visões noturnas que mudaram impérios da época. Daniel 2:19. E se aquela imagem que ficou na sua mente ao abrir os olhos for a resposta para uma oração que você nem ousou falar? E se a inquietação que sentiu ao acordar foi o começo de uma revelação divina? Os sonhos são canais espirituais, e ignorá-los pode ser fechar os ouvidos para respostas que você tanto pediu em oração. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em 7 sinais espirituais que mostram como Deus usa seus sonhos para falar, guiar, alertar e despertar você para um propósito de vida. Se você já acordou sentindo que um sonho era muito real, se algo mexeu com seu coração e não saiu da sua mente, fica comigo até o final. Deus está tentando te mostrar algo há muito tempo, e hoje você vai entender o que Ele está revelando. Se um sonho já te trouxe uma mensagem do céu, escreva nos comentários: Senhor, ilumina meus olhos espirituais. Essa declaração é um ato de fé, um sinal de que você está aberto para ouvir o que Deus quer revelar. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Mindset Cristão para reflexões semanais como esta. E compartilhe este vídeo com alguém que também tem sentido Deus falar através dos sonhos. Aqui, buscamos seguir os ensinamentos bíblicos, mesmo quando Deus sussurra na quietude da noite. Como está escrito em Joel 2:28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Ele ainda fala, e os sonhos são um dos seus megafones espirituais. Primeiro sinal, sonhos que antecipam o futuro. O primeiro sinal é quando o sonho revela o que ainda não aconteceu, antes que se torne visível. Um sonho tão real que parece não ser apenas fruto da imaginação, mas que de alguma forma já foi escrito no céu. Há sonhos que não são lembranças do passado, são janelas do futuro para o que Deus deseja revelar antes do tempo certo.
Eles chegam não para gerar medo, mas para preparar o seu coração. Na palavra, encontramos isso repetidas vezes. José, filho de Jacó, sonhou com feixes de trigo que se inclinavam diante do seu. Gênesis 37, 5, 7. Mais tarde, viu o sol, a lua e as estrelas também se curvando. No início, ele não entendeu, seus irmãos zombaram, até seu pai estranhou. Mas anos depois, no Egito, os sonhos se cumpriram exatamente como Deus havia mostrado. Isso prova que quando o Senhor fala em sonhos, não importa onde você está, importa para onde Ele está te guiando. Lembre-se, Deus não trabalha com relógios, mas com propósito. Eclesiastes 3:11. Por isso, às vezes Ele revela algo muito antes do tempo. Talvez você sonhou com uma nova estação da sua vida, mas hoje tudo ao redor parece estagnado. Talvez recebeu uma promessa grandiosa, mas a realidade é completamente o oposto. Então você pensa, será que foi apenas imaginação? Mas o Espírito Santo sussurra, antes dos teus olhos verem, o céu já declarou o que vai acontecer. Esses sonhos são sementes espirituais. Eles não vêm para confundir, mas para plantar e manter a esperança viva. Assim, quando o tempo chegar, você reconhecerá que Deus já estava preparando seu coração desde o início. E há mais. Às vezes, o sonho não anuncia bênçãos, mas batalhas. Você pode ver uma tempestade, um conflito, uma perda. Isso pode assustar a princípio. Mas até nesses momentos há cuidado, porque o Senhor revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Ele mostra para que você ore, jejue, se posicione e esteja fortalecido quando a hora chegar. Muitos livramentos vêm porque alguém levou um sonho a sério e buscou o direcionamento de Deus em oração. Portanto, não despreze quando sonhar algo que parece sem sentido. Ore pedindo discernimento. Tiago 1:5. Anote, espere com fé e permaneça vigilante. Segundo sinal, sonhando com pessoas conhecidas. E de repente, você acorda com uma imagem vívida de alguém em sua mente, no meio da madrugada, carregando um mistério que vai além da sonho ou memória comum. Esse é o segundo sinal. Sonhos que trazem rostos de pessoas e sussurros divinos de proteção. Sinais que Deus usa para te guiar pela estrada correta. Não é por acaso quando uma pessoa aparece repetidamente em seus sonhos, trazendo consigo uma sensação intrigante, um aviso sutil, uma tranquilidade profunda ou um alerta silencioso que atravessa o peito. Deus utiliza esses artifícios para revelar lições sobre relações, intenções escondidas, alianças perigosas e propósitos ainda ocultos. E o mais fascinante, muitas vezes, sem palavras, o Espírito Santo mostra o que deseja diretamente ao seu coração, desvendando verdades que a mente, quando acordada, talvez nunca percebesse. A Bíblia está repleta de exemplos que confirmam isso. Pense em José, o carpinteiro, que, guiado por um anjo durante um sonho, aceitou Maria como parte do plano divino. Mateus 1:20. José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é fruto do Espírito Santo. Um simples sonho mudou o rumo da história, porque José entendeu e seguiu a instrução de Deus. Esses sonhos não só nós mostram parte do futuro, mas validam conexões, ajustam percepções e expõem o que está escondido. Você já sentiu um pressentimento ao sonhar com alguém, como se algo estivesse errado? Aquele tipo de pensamento que não sai da sua cabeça. Ou talvez um sonho de reconciliação com alguém que você antes evitava e se viu de repente em uma aproximação estranha, porém com um alerta celestial sussurrando em seus pensamentos. Proteja-se, essa relação tem peso espiritual. Esses vislumbres não são coincidência, são ferramentas de discernimento divino, mostrando que existem laços que edificam e outros que aprisionam,
conexões que o Senhor deseja fortalecer e outras que Ele mesmo pede que sejam rompidas. E quando o céu insiste? O mesmo rosto retorna em outra noite de sono, o mesmo cenário se repete em situação similar. Não é acaso, é um apelo espiritual que não desiste. É como se Deus dissesse: filho, não ignore. Estou tentando te mostrar algo. Você ainda não viu, mas precisa ver. Minha graça e misericórdia cuidaram do seu caminho. Alguns sonhos vêm com lágrimas que lavam a alma, outros com uma inquietação que acorda o espírito antes do corpo. Não são coincidências, são convites urgentes para orar e pedir discernimento ao Senhor. Se você já viveu isso, sabe que há uma atmosfera única, um peso sagrado que o Espírito Santo coloca em seu coração até você agir. Quando sentir isso novamente, perceba. Peça entendimento e discernimento. O que parece confuso hoje pode ser a semente de uma revelação espiritual amanhã. Se algo parecido já aconteceu com você, escreva nos comentários: Senhor, estou pronto para entender os teus sinais. Essa é a sua forma de declarar fé e abrir o coração para o direcionamento divino. Terceiro sinal: sonhos como respostas às orações. O terceiro sinal aparece quando um sonho se torna a resposta que você nem sabia que esperava. Há momentos em que o coração fala tão alto que palavras não precisam ser ditas. Talvez você nem tenha feito uma oração em voz alta. Apenas pensou algo no meio da dor, um pulsar de emoção derramando uma lágrima sozinho no silêncio da noite. Porém, o céu ouviu seu clamor. Deus entende até o que é mantido em silêncio. Ele traduz os suspiros da alma e responde com suavidade, muitas vezes durante seu sono, onde a mente descansa e o espírito se abre. Quando ele escolhe falar em sonhos, é porque deseja que você sinta a resposta, não apenas a escute. É uma resposta que toca no fundo da sua alma, que confirma dúvidas, consola em momentos difíceis ou corrige o rumo a ser seguido. Em 1 Reis 3:5-12, lemos que Deus apareceu a Salomão em sonho e o perguntou o que ele desejava. E ali, dormindo, Salomão pediu sabedoria. Ao despertar, recebeu não só a sabedoria, mas também riqueza e honra além do que jamais imaginou. Isso mostra que Deus ouve nossa mente até quando o corpo descansa e responde corações que estão alinhados com o dele. Talvez seja por isso que algum dia você já tenha acordado com lágrimas nos olhos, com uma paz que não sabia explicar, ou com a sensação de que algo tinha mudado. Pode ter sido um abraço no sonho, uma voz suave dizendo "confia", ou apenas um lugar onde o medo se dissipou. Não importa o como. Importa somente a percepção da presença do Senhor ao teu redor, porque quando a resposta vem de Deus, ela traz paz. E essa paz é o sinal de que Ele te visitou, te ouviu e está agindo, mesmo quando você não vê. Quarto sinal: sonhos com lugares e símbolos. O quarto sinal é quando os lugares em seus sonhos ganham vida. Há sonhos em que os cenários falam mais alto que qualquer voz. Você se vê andando por uma estrada desconhecida, explorando uma casa que nunca visitou antes, subir por uma escada sem fim ou, de repente, está diante de uma porta trancada. Esses lugares não são apenas fruto da sua imaginação, são mensagens codificadas do mundo espiritual. Cada ambiente carrega um significado, um espelho da sua alma, ou um reflexo do caminho que Deus quer que você perceba. Quando você sonha com uma casa, por exemplo, Deus pode estar te mostrando algo no estado do seu interior. A estrutura da casa, os cômodos, a bagunça, a luz, as janelas, tudo tem um significado. Uma casa iluminada revela paz e alinhamento espiritual. Uma casa desorganizada pode refletir confusão ou áreas que precisam de cura. Uma nova construção pode simbolizar recomeços, enquanto uma casa escura fala de batalhas ocultas que ainda precisam ser vencidas. Escadas, portas, rios, estradas.
Tudo tem um propósito. Subir uma escada representa níveis de crescimento e elevação espiritual. Descer pode indicar um alerta ou pode ser um convite à reflexão sobre uma situação específica. Rios, por sua vez, são símbolos da presença de Deus. Sonhar com águas cristalinas ou mergulhando sugerem renovação e presença do Espírito Santo. Do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Já águas turvas ou agitadas podem indicar inquietação, provações ou bloqueios emocionais. Quando no sonho você se depara com portas, preste atenção. Portas abertas são convites divinos, oportunidades que vêm do céu. Portas fechadas, às vezes, são proteção ou alerta. A palavra diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Já as estradas são sinais que decisões precisam ser tomadas. Se você está andando por uma trilha desconhecida ou se depara com encruzilhada, tente lembrar da sensação que preencheu seu corpo naquele momento. Se há paz, é confirmação da direção correta. Se há medo, alerta. É necessário sensibilidade para entender os sinais. E quando você começa a interpretar essas imagens, o invisível se torna mais nítido. Você passa a discernir onde está e para onde está indo. Quinto sinal: sonhando com autoridades. Há sonhos que não apenas te visitam, eles te preparam. Quando uma figura de autoridade espiritual surge no meio da noite, um pastor, um professor, um mestre que você respeita, ou até você mesmo em outra postura, com roupas diferentes e uma presença mais firme, mais confiante, não é apenas um sonho, é um chamado. Nesses momentos, Deus não está apenas mostrando alguém, Ele está revelando quem você é no Espírito. Muitos sonham sendo ungidos, pregando, orando ou conduzindo pessoas, mesmo sem nunca ter feito isso antes. Isso não é fantasia, é um ensaio do céu, uma confirmação do propósito que já foi depositado em você. Foi assim com Isaías, que viu um anjo tocar seus lábios com uma brasa viva e o purificou para seguir com seu ministério. Isaías 6:6-7. Ou no caso de Jeremias, que ouviu o Senhor dizer: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da sua mãe te santifiquei. As nações te dei como profeta. Jeremias 1:5. Deus continua chamando assim, em silêncio, em visões, em sonhos. Enquanto seu corpo descansa, o céu trabalha. Ele desperta dons adormecidos, reacende chamados esquecidos e te lembra que há algo sagrado dentro de você que precisa ser manifestado. Às vezes, essa figura de autoridade em nossos sonhos trazem uma palavra profética, te estende as mãos ou te entregam algo, como um manto ou um objeto específico, algo que marca seu espírito e você entende que é uma mensagem direta. Outras vezes, apenas com um olhar, você absorve tudo sem precisar ouvir nada, porque o Espírito Santo não precisa de palavras para comunicar seu propósito. Algumas pessoas têm receio de compartilhar esses sonhos com outros conhecidos, por acharem que podem ser mal interpretadas, porém não tenha medo. Os sonhos confirmam o caminho. São o modo de Deus te dizer: você não está pensando alto demais. Eu realmente te escolhi. Sexto sinal: acordando no meio da madrugada. Quando o céu te desperta. Há momentos em que você desperta subitamente no meio da noite sem saber o porquê. O quarto está em silêncio, a cidade dorme, mas dentro de você algo pulsa diferente. O coração acelera, o ar parece mais pesado e uma sensação diferente, sutil, invade o ambiente. Nesses instantes, não é o corpo que desperta, é o espírito. É como se o céu te arrancasse do sono, chamando pelo seu nome, pedindo atenção naquele momento. Muitos acreditam que acordar assim é apenas um reflexo durante a noite, ou insônia. Pegam água, vão ao banheiro
e logo tentam dormir novamente. Mas há algo mais importante acontecendo. Deus tem o costume de despertar os seus escolhidos quando precisa comunicar algo urgente, algo que não seria ouvido no barulho do dia. Pode ser um aviso, uma revelação, uma resposta, ou simplesmente um convite à oração. Às vezes o sonho é interrompido e você não lembra tudo, mas o impacto permanece. O coração acalma, a mente acorda e a alma em estado de reverência, com um pensamento de certeza que Ele, o Senhor, está aqui. Em 1 Samuel 3, a Bíblia relata que o jovem Samuel foi acordado repetidas vezes durante a madrugada. Ele pensou que era seu mentor Eli o chamando, mas era o próprio Deus dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Deus ainda faz isso. Ele ainda chama, desperta e fala conosco no silêncio da noite, esteja pronto para ouvi-lo. Se você tem acordado frequentemente entre 3 e 4 da manhã, com a sensação de uma presença espiritual por perto, ou se já teve a sensação de que alguém te tocou levemente no ombro, não despreze, pare, acalme-se e ouça. Pode ser um convite de Deus para orar por alguém, por um momento de comunhão silenciosa com Ele, ou o despertar para uma visão espiritual que Ele deseja te entregar. Quando isso acontecer, não lute contra o sono. Feche os olhos, respire fundo e diga: Fala comigo, meu Senhor, teu servo te ouve. Há respostas que só chegam quando o mundo dorme. Há revelações que só florescem na quietude da madrugada. E há corações que Deus só desperta quando Ele sabe que estão prontos para ouvir. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração de fé, um sinal de que você está aberto ao mover de Deus na sua vida. 7º sinal: o despertar. Deus te chama para um novo tempo. Sua mente explode quando você percebe que aquele sonho não foi apenas uma visão passageira, mas um chamado para acender sua alma. Há sonhos que não terminam quando você acorda. Eles continuam dentro de você, como uma chama que se recusa a apagar. O 7º sinal é justamente esse: quando o sonho não é apenas uma lembrança noturna, mas um chamado espiritual. Você sente que algo foi ativado, que uma parte de você despertou para algo maior. É como se o Espírito Santo tivesse acendido uma luz no teu interior dizendo: agora é hora de se levantar. Esse tipo de sonho não vem para entreter, vem para transformar. Depois dele, a forma como você enxerga o mundo muda. As coisas simples ganham significado e as situações que antes te confundiam passam a ter sentido. É o início de um novo tempo. Você começa a perceber a presença de Deus em gestos sutis, em palavras aparentemente aleatórias, em pequenos detalhes que você passará a perceber como recados do céu. A Bíblia está cheia de exemplos de despertamentos assim. Quando Jacó sonhou com a escada que ligava o céu à terra, ele acordou e declarou: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28:16. A partir dali, sua vida nunca mais foi a mesma. Salomão, após seu sonho com Deus, passou a reinar com sabedoria e direcionamento divino. José, ao interpretar os sonhos que recebeu, salvou nações inteiras da fome. O que todos têm em comum? Cada um deles foi transformado espiritualmente por meio de um sonho. Quando Deus te desperta dessa forma, Ele está te preparando para algo maior, para um nível mais profundo de sensibilidade, fé e propósito. É um chamado silencioso, mas poderoso. Não é sobre ver mais, é sobre sentir com mais clareza. É sobre caminhar com discernimento, mesmo quando o cenário ao redor parece o mesmo. Se ultimamente você tem sentido esse mover, essa vontade súbita de orar mais, buscar mais, entender mais, não ignore. Esse é o Espírito Santo te convidando para um relacionamento mais íntimo com Ele.
Esses são sinais de um despertar autêntico. Conclusão: o céu te convida para a ação. Se você chegou até esse vídeo, entre milhões de outra possibilidade aqui no YouTube, não foi por acaso. Há algo em você que está sendo despertado. Porque ninguém ouve sobre os mistérios de Deus e continua igual a antes. Cada lembrança que te veio à sua mente, cada situação que te marcou, cada arrepio, cada lágrima ou sensação de tranquilidade que te envolveu durante os seus sonhos, tudo isso é o Espírito Santo dizendo: eu estou te chamando para mais. Os seus pensamentos, as cenas que vêm à sua mente, as sensações que parecem carregar um significado maior, nada disso é aleatório. São cartas espirituais escritas por Deus. Texto padrão mensagens celestiais, enviadas em uma linguagem que só a alma pode compreender. Ele fala por símbolos, por vozes, por silêncios, e quem busca despertar por dentro, aprende a ler essas mensagens. Não com os olhos do corpo, mas com os olhos do Espírito. A palavra de Deus diz em Jó 33, 14 e 16. Pois Deus fala de um modo, e até de dois modos. Porém, o homem não se atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução. Ou seja, o céu continua falando, e talvez agora você tenha percebido que Deus já vem tentando falar com você há muito tempo, que o Espírito Santo está afiando sua sensibilidade para receber suas instruções. O despertar começa quando você entende que até o sono pode ser um altar e que até o silêncio da madrugada pode carregar uma mensagem divina. Então, quando deitar-se hoje à noite, vá com propósito. Diga em oração: Senhor, se quiser me revelar algo, estou aqui. Abre meus olhos espirituais e me ensina a discernir o teu mover. Ore sobre seus sonhos. Anote o que lembrar. Busque confirmação na palavra. Permaneça atento, porque o céu não se cala. Ele apenas espera que o coração esteja disposto a ouvir. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, estou atento para ouvir tua voz. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Mindset Cristão para mensagens semanais inspiradoras e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender que Deus fala através dos nossos sonhos.